Oi, turma, tudo bem? Hoje eu trago para vocês uma receita especial, mas extremamente simples para preparar. É uma tortalete que pode muito bem acompanhar o almoço para um dia especial, por exemplo, amanhã, né? Então vamos lá. Para fazer a massa, você vai precisar de um ovo. No treve da Herbalife, você usa 2 colheres da colher medida maior e 2 colheres de uma farinha vegetal. Eu gosto de preparar essa massa com a farinha de maracujá, porque ela tem um sabor um pouco mais cítrico, não interfere com o sabor final da massa, mas ela não fica com cara de bolo, certo? E da mesma medida, 2 colheres de água. Então você quebra o ovo, mexe com o fouet e acrescenta esses ingredientes. Ele vai ficar numa consistência não muito fluida, igual aquela receita que eu fiz com a cestinha. Então ela parece mais uma receita que lembra a consistência de uma massa de bolo. E você vai colocar essa receita num recipiente para ir ao forno. Eu utilizo sempre forminhas de silicone porque fica mais prático, né? Inclusive para limpeza. Então eu fiz uma leve untada com um óleo de coco, só um pouquinho. Usei uma forminha redonda porque eu queria esse formato. O tamanho vai depender do que você quer fazer. Como eu quis preparar em situações assim individuais, então eu usei essa. Você também pode preparar numa receita só para ficar como se fosse uma torta maior. Bom, preparada a massa, você vai ter o cuidado de colocar uma quantidade aqui na forminha que fique fina. Porque a gente quer que ela seja o formato de uma massa, certo? Para colocar depois o recheio por cima, não é para crescer. E é exatamente por isso que eu não coloco o fermento, senão ele ficaria muito fofo e não dá o aspecto de tortalete. Eu deixo aquecendo, assando no forno por 15 minutos na temperatura de mais ou menos 180 graus. Ficou pronto, esfriei e tirei a forminha daqui. Para preparar o recheio, de novo eu vou usar no treve. Aí eu usei 2 colheres dessa medida, 2 colheres do shake de baunilha, para ficar lembrando também aquele recheio de uma tortalete que a gente encontra nas docerias. E acrescentei 2 colheres de água. Então mexi até que a consistência final ficou lembrando a consistência de um leite condensado, certo? Quando ele estava totalmente uniforme, eu fui espalhando em cima das minhas massinhas que estavam prontas. Para decorar, o que eu escolhi? Peguei um limão verdinho, raspei e decorei com as raspinhas. Então aqui vou mostrar para vocês como ele ficou, olha só. Aqui tá a massinha bem fina, em cima a cobertura feita com o shake de baunilha e por cima de tudo um pouquinho de raspas de limão. Aí por cima, para finalizar, o que você pode fazer? Pegue uma fruta da sua preferência. Fica muito bem maçã, pera, morango, ameixa, banana também. Eu gosto de colocar fatias finas da fruta, aí eu ponho um pouquinho de canela por cima, levo ao forno para aquecer e ponho por cima. Então hoje eu fiz com pera, olha só como ficaram bonitas, tá vendo? Então eu cortei as fatias fininhas da pera, pus canela, levei ao forno só para aquecer e decorei exatamente desse jeito aqui, extremamente fácil. Olha só, você coloca as fatias, vai decorando. E já está pronta. Super apetitosa, super saudável, sem açúcar, sem farinha e uma delícia. Mas, se você não quiser fazer com frutas, também tem uma outra alternativa, que é usar o Protein Crunch da Herbalife. É um granulado de proteínas com sabor de chocolate. E aí, ficaria nesse aspecto aqui. A mesma tortalete, o mesmo recheio e por cima você decora dando o seu toque de preferência. E aí, ao final, olha que lindo que fica para servir. Pronto, estão todas aqui. Esses ingredientes que eu passei para vocês foi suficiente para preparar essas 5 tortaletes, ok? Então, desejo que vocês tenham uma ótima experiência gourmet com os produtos, um ótimo dia amanhã e que a gente se encontre na próxima receita, na próxima aventura gastronômica. Um grande abraço!